Olá, meus prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui o irmão Beto por cá, trazendo aqui um resumo das lições. Nós estamos estudando essas lições aqui deste segundo trimestre, que fala, e o verbo se fez carne, este é o tema. Aí Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Aqui o pastor Elianai Cabral tem trazido para nós essas lições preciosíssimas, e eu tenho certeza que cada aluno, cada aluna tem se beneficiado. Os professores, claro, que esses são os primeiros, né, a se debruçarem e a estudarem para trazer aos domingos pela manhã as lições dos alunos. Eu sei que muitos não estudam, muitos pegam a revista só mesmo no dia, mas tem aqueles que estudam, aqueles que se debruçam, né, e procuram ter mais conhecimento. Isso é muito bom, viu? Muito bom. E você que não tem costume de pegar na lição, meu irmão, minha irmã, pegue a lição, tira um tempinho, tá bom? Tira um tempinho aí, estude, que essas lições são maravilhosas e é para o proveito nosso, tá certo? E aqui, como eu disse, o pastor Elianai Cabral traz essas lições, e aqui é de número 4, essa lição que é de número 4, que é Jesus, o pão da vida. Este aqui é o título da lição. O texto áureo diz, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 48, e a verdade a ser colocada em prática é esta: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. E a lição, irmãos, traz esses 3 tópicos, que o primeiro é assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O segundo tópico é assim: Jesus desafia a fé dos discípulos. E o terceiro tópico, Jesus, o pão que desceu do céu. A palavra-chave é vida. Vida, a vida que se encontra em Jesus. E o primeiro tópico, eu não quero me estender muito, até porque eu não vou trazer o conteúdo na íntegra, tá certo? O texto escrito na íntegra, é só um resumo, aqui um apanhado, claro, dentro do assunto. Eu não posso fugir do assunto, é só assim uma adição, para você que vai ler o texto, vai entender aqui muito bem explicado pelo pastor Elianai Cabral, mas vou trazer aqui um paralelo dentro do mesmo assunto, para que sirva, como eu já disse, uma adição, seu aprendizado. O primeiro tópico, que é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O evangelista Lucas, lá no capítulo 9, ele vai dizer que Jesus dá uma missão específica aos 12, para que eles vão e anunciem o evangelho do reino, curem os enfermos, tragam a libertação dos oprimidos, fazem um trabalho para o povo. Nessa área não foi um trabalho social, foi um trabalho espiritual, não é isso? Pregar o evangelho do arrependimento, trazer a cura aos enfermos, libertação aos oprimidos por Satanás. E os discípulos foram. Eu não sei por quanto tempo, quantos dias se gastou para que eles fizessem essa missão. O certo é que eles foram, e ao retornarem a Jesus, Jesus disse, olha, é o seguinte, vamos tirar um tempo, fazer aqui um recreativo, porque vocês estão cansados, né? Vocês não têm nem se alimentado direito, a missão foi árdua, prestaram um serviço muito bom. Jesus já dá o aval, né, que ele gostou do trabalho deles. Então é o seguinte, vamos descansar um pouco? Vamos para um lugar assim afastado. E foram ali para a direção de Betsaida e escolheram ali um lugar deserto para, pensando eles, descansar um pouco. E eles foram. Só que uma multidão procurou Jesus, porque eles já viam alguns milagres que Jesus tinha feito, né, muitas maravilhas. Então eles foram em busca de Jesus. E ao encontrarem Jesus e seus discípulos, Jesus observando, o evangelista Marcos vai dizer que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão dela e comparou a multidão como ovelhas que não têm pastor. Olha só, Jesus, vendo a multidão carente, se compadeceu, se condoeu da multidão, porque Jesus, assim, ele é o amor incomparável. Ele não pode ver uma alma sofrida, uma alma aflita que grita por socorro. Ele vai logo ao encontro para trazer o alívio, para trazer o socorro, para trazer a paz, para solucionar o problema. E Jesus, vendo aquela multidão, a sua procura, ele se adiantou a ela e começou a fazer o quê? Abençoar, curar os enfermos, libertar os oprimidos, né? Trazer ali a paz, ajeitar, agasalhar, socorrer aquelas pessoas carentes. E o tempo vai passando, já caindo a tarde, e os discípulos observando o tempo, e no meu modo de pensar, eles quiseram dar assim, um conselho ao mestre. Mestre, olha, Senhor, já está ficando tarde,
Não é bom o Senhor despedir a multidão? Dispersa eles para que eles vão pelas aldeias, em alguns lugares, e comprem comida, senão esse povo vai desfalecer pelo caminho, que ache alguma pousada, o povo já está tarde, né? E aí eu sei que o Senhor está fazendo o bem, eles estão gostando, mas daqui a pouco chega a noite e esse povo não vai ter onde se alimentar e o que se alimentar. Aí Jesus olha para ele e diz, é mesmo, né? Então deem a eles o que comer. Jesus, claro, falando isso para experimentá-los. E eles vão à procura e encontram um rapaz com uma vasilha com 5 pães e 2 peixes. Foi tudo que encontraram e trouxeram a Jesus. E Jesus, dando graça, multiplicou os pães, essa história todos nós sabemos, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus dá aos discípulos e manda que eles distribuem a multidão. A multidão se alimenta e eles não comeram, não foi só um lanchinho, como se diz, um forra-estômago. Não, eles se alimentaram e a palavra vai dizer que eles se fartaram. Eles comeram até se fartar. É como se alguém dissesse, aí, você vai querer mais ainda? Não, tudo bem, muito obrigado, estou cheio, comi bastante. E a Bíblia diz que foi cerca de 5.000 homens, mais ou menos 5.000, fora mulheres e crianças. Vamos dizer que aí umas 10, 12 mil pessoas foram alimentados pelo milagre da multiplicação, o grande milagre que o Senhor realizou naquele dia. E a multidão ficou maravilhada com isso, porque Jesus, ele ajeita de todas as áreas. Ele ajeita na área espiritual, aquele que está faminto na área espiritual, sem Deus, sem esperança, sem perspectiva de vida, e ele traz a vida, ele traz a esperança. E até mesmo aquele que não tem o que comer, aquele que está enfermo, Jesus sempre traz a solução. E eu posso imaginar aquela multidão maravilhada por ter sido beneficiada, Além de receberem curas, libertações, ainda se alimentaram de pão e peixe. Jerusalém, naquele tempo, todo o povo em si, tanto o povo judeu, os estrangeiros, o povo que residia ali na região da Judéia, Jerusalém, principalmente o povo judeu, sob o domínio do Império Romano, eles campeavam uma fome terrível, grande fome mesmo, miséria. E tendo um homem que fazia milagres, que podia ajeitar, agasalhar eles nas suas necessidades, tanto na área espiritual quanto na física, além de não ter trabalho certo para fazer, tinha o melhor, é seguir Jesus. O melhor resultado é seguir Jesus, que tem tudo. Seguindo Jesus, não falta nada. Como diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seguindo Jesus não falta nada. Então a multidão se sentiu beneficiada por Jesus, pelo que ele fez, e isso foi muito importante, muito benéfico. O segundo tópico vai falar: Jesus desafia a fé dos discípulos. Quando estava já para cair da tarde, e que os discípulos se preocuparam com aquilo, com o horário, o Jesus está fazendo bem, ele está abençoando, o povo está alegre, está contente, só que eles não estão percebendo que está ficando tarde. Daqui a pouco escurece, eles não têm o que comer, estão numa área deserta, e vamos falar para o mestre, vamos alertar ele, talvez ele está esquecido, ele não está se dando conta que o tempo está passando, e foram lá: Jesus, olha, está ficando tarde, mestre. É bom o Senhor despedir a multidão, para que eles vão pelas aldeias, para algum lugar para comer, para pousar. Está tarde, muita gente mora longe. Aí Jesus diz: olha, é mesmo, Aí o evangelista João, mais especificamente, ele diz que Jesus chegou a Filipe e disse: Filipe, onde encontraremos pão para dar para esse povo? E Filipe disse: Senhor, não sei, E outra coisa, nós só temos 200 dinheiro. E o que é 200? Para tanta gente, ainda que nós... E outra coisa, aqui é lugar deserto, não tem padaria, e se mesmo que a gente encontrasse uma padaria aberta, ou várias, R$200 não dá nem para comer um pedacinho. Um come um pedacinho, outro pedacinho, já fica um monte de gente sem comer nada. E agora? Jesus estava perguntando aquilo, claro, testando, Ele queria colocar os discípulos, dando a eles um ensinamento, para que no momento da adversidade, por mais que o ser humano tenha a possibilidade de conseguir, de dar um jeito em resolver uma situação, mas de qualquer forma tem um limite. O homem é limitado, nós somos limitados. Nós só fazemos aquilo que é possível, ao que está ao nosso alcance, ainda que alguns tenham melhores ideias que outros, mas de qualquer forma é limitado.
Jesus já sabia o que ia fazer, é claro, né? É óbvio. E ele disse para Filipe, e Filipe falou, nós só temos 200 dinheiro, e o que é isso? Para tanta gente, Jesus, não vai dar nada, e um pedacinho para cada um, e é só. E Jesus fala aos discípulos, mas vocês precisam dar a eles o que comer. E ali ele sai e faz aqui uma comparação, os discípulos saindo, ver o que a gente vai fazer, ou perguntar se alguém sabe, porventura, onde tem uma padaria mais próxima, saíram à procura, e André encontra um moço ali com 5 pães e 2 peixes. Aquele moço, com certeza, muito esperto, preparou logo o seu lanchinho, saiu de casa. Ele queria ir ver Jesus, ele queria ouvir Jesus, com certeza ele já tinha ouvido Jesus em outras ocasiões, então ele sabe que Jesus está lá nesse lugar, então ele prepara logo ali o seu lanche. Não sei quanto tempo vai demorar o sermão, que os sermões de Jesus eram demorados. Hoje os sermões são curtos, né? Mas é louvores, 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 louvores. Vou abrindo um parênteses só para fazer essa deixa aqui. Louvores, 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 e a palavra 10 minutinhos, 15 minutos, eu não sei o que vai dar, hein? Quer dizer, na verdade eu sei, né? Mas Jesus é misericordioso, ele sempre dá um alerta para a pessoa mudar esse cenário. Então os sermões de Jesus eram demorados. E aquele moço preparou seu lanche com 5 pães e 2 peixinhos e foi preparado, né? Foi preparado. E André encontra aquele moço e diz, olha, porventura você não poderia me dar aqui esses pães e esses peixes? É só para mim levar para o mestre orar, para ele abençoar. E aquele moço gentilmente cedeu o seu lanche. E André leva até Jesus. E Jesus ora e faz a multiplicação. Os discípulos se preocuparam. Mas de qualquer forma, eu posso ver aqui que houve uma, mesmo pequenina, mas houve uma fé. Porque eles saíram quando Jesus disse, olha, deem vocês mesmos de comer a multidão. E eles saíram achando assim, mesmo sabendo do improvável, mas eles de qualquer forma foram. Às vezes nós estamos aqui, há uma necessidade, e nós não sabemos o que fazer. Por exemplo, na casa de um servo do Senhor, falta o alimento, não tem o que comer, hoje não temos almoço. E ele vê de um lado e de outro e procura, vai ali, quem sabe eu vou vender um objeto, mas na hora da necessidade, que é bem no aperto imediato, não acha nem um comprador, nem para vender quase de graça, e não acha, e sabe que há uma necessidade de alimentar sua família. E ele faz o que pode. Sai em busca dali, quem sabe se o moço lá da venda pode lhe vender para pagar no final de semana, mas ele sai em busca de qualquer coisa, mas não encontra. Fechou-se a porta. É porque nesse exato momento, Jesus está querendo que ele venha e aquede-se aos pés do Mestre. Porque nos pés do Mestre, aquilo que para nós é impossível, para ele é possível. E é só dizer, Jesus, eu estou necessitado. Hoje eu não tenho o que almoçar com a minha família. Mas o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor disse que nunca me desampararia. E Jesus traz a providência. Ele sempre cuida de nós. Ele só quer estimular a nossa fé. A palavra fiel diz, tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, o Filho, crendo, tudo acontece. Assim se sucede. E quando nós vamos aos pés do Mestre, aquilo que nós dizemos, Senhor, não tem jeito. Já fiz de tudo e eu não consegui. Então o Senhor é que pode resolver por mim. O Senhor sabe que eu não mereço, mas o Senhor é Deus de misericórdia. Aí Deus vai prover. Ele só quer que nós coloquemos em prática, em ação, a nossa fé. Que nós deixemos aos seus cuidados, que Ele zela por nós, Ele vela por nós, Ele cuida de nós, Ele sempre traz a solução. Para os discípulos era impossível alimentar aquela multidão. Poxa, o mestre nos deu essa incumbência de alimentar o povo, e agora? E aí, André, o que eu faço? Eu não sei, Felipe. Veio com o Pedro, não, eu também não sei, é tanta gente, é muita gente. E como vamos alimentar, só temos apenas 200 dinheiro. Mas eles fizeram, eles procuraram, e eles foram e encontraram, como eu já disse, o moço, com aqueles 5 pães e os 2 peixes, e trouxeram, e Jesus fez o que eles não podiam fazer, e alimentou a multidão, e todos ficaram saciados, maravilhados, por tudo que já tinham recebido, e o que acabaram de receber, alimentaram o estômago físico até se fartarem. O Senhor é maravilhoso, e Ele sempre está desafiando a nossa fé. Ele sempre está dizendo, eu quero ver até que ponto você confia em mim. Ele está dizendo, eu quero ver até onde você vai chegar, se você realmente deposita a tua crença, a tua fé em mim, deixa aos meus cuidados. E quando assim fazemos, irmãos, nós somos beneficiados. Todos nós que somos discípulos de Jesus.
Amém? Aqui o terceiro tópico vai falar Jesus, o pão que desceu do céu. Veja bem. O real interesse da multidão. Eu vou explicar aqui para vocês. Porque a palavra vai dizer, lá no capítulo 6, lá de João, no dia seguinte. O dia seguinte o quê? Porque eles tinham comido o pão e os peixes e eles se fartaram. Jesus vai para um outro lugar com seus discípulos. Eles atravessam ali o mar de Tiberíades, vão para um outro lugar. Quem sabe descansar. Agora sim, no dia seguinte, eu creio que Jesus disse, já ontem era para a gente descansar e não descansamos. Foi mais um dia duríssimo, né? Muito fatigado, então vamos descansar um pouco hoje. E foram. E a multidão, novamente, chegaram ali às margens do lago, lá de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, do jeito que você queira entender. E viram que tinha apenas um barco, e que Jesus não entrara nele. E de repente vieram outros barcos vindo de Tiberíades, e eles embarcaram ali e foram à procura de Jesus. Eles estavam ansiosos para encontrar Jesus. Eles estavam almejando. Se ontem eles foram beneficiados, hoje eles queriam novamente estar pertinho de Jesus. E alguém pode dizer, né, que maravilha, né? Eles estavam ansiosos por Jesus. Eles estavam almejando ter Jesus perto. Será? Vamos para a história. E eles foram e encontraram Jesus. E disseram, mestre, olha, Senhor, nós te procurávamos. Nós estávamos ansiosos para te encontrar. Graças a Deus te encontramos aqui. Aí Jesus já traz uma palavra assim vamos dizer, de súbito. Já diz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vieram por causa dos sinais, por causa dos milagres que viram. Vocês vieram por causa do pão que vocês comeram ontem e se fartaram. Ó, foi como se jogasse um balde de água fria. Vocês vieram por causa do pão que comeram ontem. Jesus sabe, e Jesus ele não mediu palavras, ele não pensou no que, não, ele disse o que estava na realidade, porque ele sonda corações. Vocês não vieram por causa dos milagres, vocês vieram por causa do pão que comeram ontem e se fartaram, e vocês vieram novamente. Então deixa eu dar um conselho a vocês. Trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece, né? E para a vida eterna. Façam isso. Trabalhai pela comida que permanece pela vida eterna. Aí sabe qual foi a reação do povo? Então fala aí para nós. Que sinal miraculoso o Senhor vai nos mostrar que o Senhor é verdadeiro? Peraí, eles não tinham recebido as curas no dia anterior? Eles não tinham recebido libertação para si, para os seus parentes? Eles não comeram até se fartar? Até porque, eu imagino aqui uma coisa. Os discípulos viram o milagre da multiplicação, mas a multidão não viu. A multidão se beneficiou, comeu. Com certeza a maioria deles acharam que Jesus e seus discípulos tinham providenciado, tinham trazido muitos sacos de pães. Eles mesmos não perceberam, porque o milagre, os discípulos que viram Jesus multiplicar os pães. A Bíblia não vai dizer que a multidão viu. Então o importante para eles foi que eles se fartaram comendo, alimentaram, saciaram o físico. Esse para eles era o mais importante, porque os milagres que eles presenciaram deixaram a segundo plano. Foi quando Jesus disse, olha, vocês têm que batalhar pela comida que permanece, não pela que perece. E vocês vieram aqui hoje me procurar por causa do pão que comeram. Foi só por isso. Então que sinal miraculoso o Senhor faz para que nós criamos em ti? Vai, diga aí. Porque os nossos pais comeram o maná no deserto e eles se fartaram. E Jesus disse, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi Moisés quem deu o pão para os vossos pais. É o meu Pai que dá o verdadeiro pão. E o verdadeiro pão é o que desce do céu. Então, Senhor, então dá desse pão para nós. Mas eu estava pensando no pão físico, pelo menos igual o maná, né, que caía todos os dias, de segunda a sexta, lá no deserto, na direção de Moisés. E Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aquilo foi trazendo para a multidão já agora um desconforto. Está vendo? Enquanto eles estavam, Jesus, tu és maravilhoso, tu és isso, aquilo, outro e tal. Aí mostrou o real interesse do povo, o que realmente a multidão queria. Tem hora que eu fico olhando, tem momento que eu fico vendo, muitos crentes vão para os templos, né, para a casa de oração, em busca de bênçãos. Eles só vão para receber uma bênção, e tem uns que até cantam assim, tem uma música que diz assim, você veio buscar sua bênção, eu também vim buscar minha bênção,
Este é o meu lugar, eu só saio daqui quando a bênção chegar. É até bonito, né? Mas isso é, como se diz assim, isso é um jeito pretensioso. Eu vim buscar minha bênção. Não seria o certo você veio cultuar? Eu vim cultuar. Quando você vai para o templo em busca de uma bênção, você acha que você é merecedor. Quando você vai ao templo para cultuar ao Senhor, com certeza você não sai de lá sem a bênção. Jesus não deve nada a ninguém, meu irmão, minha irmã. Jesus não deve nada para ninguém. E quem é você, quem sou eu para eu vou buscar minha bênção? Sabe, isso é muita pretensão. Eu vou e eu só saio daqui quando a bênção chegar. E aí termina o culto, a bênção não chegou, e aí? Por que você não continua lá? Você sai, você mentiu. Você fez, Jesus, eu vim para te cultuar, eu não vim te pedir nada, eu vim só te cultuar, eu vim te adorar na beleza da tua santidade. Espírito Santo, me ajuda a eu te cultuar, me ajuda a eu prestar um culto que o Senhor venha se agradar. Meu irmão, minha irmã, depois do culto, eu tenho certeza que você não sairá sem bênçãos. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. E aquele povo continuou instigando Jesus, e Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu dou pelo mundo, em resgate de muitos. Para resumir, o vídeo não ficar muito longo, a partir do versículo 60 do capítulo 6, vai dizer que muitos dos discípulos, não foi nem só da multidão, até dos discípulos, não dos 12, claro, daquele grupo de 70, que eu falei, Jesus tinha 12 discípulos, apóstolos, mas ele tinha ali um grupo de 70, que de vez por outra ele mandava de 2 em 2 a fazer a missão. Muitos discípulos ouvindo isso disseram: é duro esse discurso, quem poderá suportar? Tu vai, eu estou indo embora, e você? Não, acho que eu vou também. Isso é, que palavra dura, né? Comer da carne dele, beber do sangue, não, acho que o Jesus acho que ele está meio variado, ó, ele não está mais, ele parece que ele não está muito em si, eu vou me embora. E foram embora. Esse discurso, um dos últimos discursos de Jesus, caloroso, que os discípulos e, claro, toda a multidão foi embora. Não queriam mais ouvir o que Jesus tinha a falar. Aí chega lá Pedro para Jesus: Jesus, olha, o povo está indo embora. Acho que eles não gostaram da mensagem de hoje. Eles falaram que foi dura, porque eles queriam pão e peixe. Eles queriam apenas cura, libertação, e eles queriam principalmente pão e peixe. E aí o povo está indo embora, Jesus. Alguém pregando diz assim que o discípulo disse: Jesus, maneira aí, claro, com a conjectura, né? Maneira aí no discurso, Jesus. Fala uma palavra suave, Jesus. Fala uma palavra assim, uma palavra mansa, uma palavra de amor. Olha, o Senhor precisa aprender com João, o apóstolo do amor. Fala uma palavra branda, porque senão o irmão vai embora. O Senhor fala uma palavra branda, porque senão as pessoas vão sair da congregação, estão indo embora. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? E vocês não querem retirar-se também? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Para onde? Para quem iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Portanto, meu prezado irmão, minha irmã, a multidão, o real interesse, depois de tudo que se passou, eles queriam apenas o pão, o alimento físico. Mas enquanto na realidade Jesus tanto dá o físico e principalmente o espiritual. Veja que cada vez que chegar, por exemplo, um enfermo, para Jesus curar, primeira coisa que Jesus dizia era: perdoados estão os teus pecados. Jesus cura porque ele é misericordioso. Jesus dá riqueza financeira porque ele é misericordioso. Jesus dá saúde porque ele é misericordioso. Mas a missão principal de Jesus é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando nós vemos a Jesus a seus pés, para agradecê-lo pelo que recebemos, para prestarmos um culto a Ele e tendo um prazer, a alegria de estar aos seus pés para ouvir a sua palavra, meu irmão, minha irmã, você não sai da presença do Senhor. Eu digo sair assim, depois do término de um culto, sem uma bênção, pelo menos uma, você não sai sem receber. Esse Jesus é maravilhoso. Que esta lição nos traga um grande aprendizado, não é isso? Este domingo, e vamos estudar domingo dia 27, aprender desta lição maravilhosa para o nosso benefício, que Jesus é o pão da vida. Que o Senhor te abençoe e o Espírito Santo coloque no teu coração mais um entendimento e você seja beneficiado pela palavra em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.